Fala galera, tá começando mais um Tais Backstage. Eu sou o Lucas do marketing aqui da Tais. E hoje eu tô comigo aqui uma pessoa que até pouco tempo atrás estava do outro lado da mesa, só que hoje tá aqui compondo a nosso time, Johnny X. Prazer, O Johnny, Lucas. estar aqui contigo. Eu sou o João, sou produtor aqui da Tais, desse lado. Hoje eu tô desse lado da mesa, né? E a gente veio receber aqui uma pessoa muito especial, uma grande amiga, colega de trabalho, cantora, compositora, certo? Você compõe também. Pianista, Elô Tenório, veio hoje dar o Prazeraço ar da aí. graça pra gente trocar uma ideia com a gente sobre música e sobre sua Sim, trajetória, as coisas que você faz. Tudo certo, Elô? tudo maravilha. Obrigadão pelo convite. É sempre um prazerzão poder falar sobre música. Show de bola. Pois é, a gente estava conversando agora há pouco e a gente estava falando um pouco da sua formação, assim, da sua trajetória. Dá uma voltadinha, assim. Vou Explica como virar. você começou, esse, tipo, seu primeiro contato com a música e como é que foi essa trajetória aí, tanto acadêmica e musical e artística e tudo mais. Então, pré-acadêmico, né? Assim, desde criança eu estudo música, porque eu venho de uma família onde tem músicos. Minha avó era cantora lírica, minha mãe tinha feito curso técnico de piano lá na UFRJ. Então, eu sempre cresci com isso, né? Vendo minha mãe tocar. É. Era uma brincadeira. Eu pegava, tipo, as partituras coloridas que ela tinha. Mãe, toca essa aqui pra mim. E aí, tão logo assim, eu já fiquei um pouquinho maior, comecei a fazer aula de piano, assim, com uns 5 anos. E aí, também vendo sempre shows, estava sempre em show de muita gente, eu ficava assim, pô, um dia eu quero estar ali. E aí, a partir disso, comecei a fazer aula de canto também, por causa da minha avó, porque eu estava sempre com ela nas aulas de canto dela. Então, assim, não teve muita escapatória, o negócio foi na osmose. E aí comecei a fazer curso de formação musical já pequena também, no Vila Lobos. Hum. Esqueci aquela hora de falar do Vila também. Vila. É, e que foi muito legal, assim, que era a minha brincadeira. Então, eu fazia parte de um coral que a gente viajava muito, que era o coral infantil. A gente fazia festivais no Brasil, a gente gravava muito para som livre, as coisas que eram Legal. de vozes infantis. Com quantos anos isso? Com 9, 10 anos que eu comecei. Isso no Vila. No Vila. Era aquela turma de crianças mesmo do Vila, mais novinhas mesmo. E que hoje, assim, muitos são grandes profissionais da área da música, várias amigonas minhas atuantes que, tipo, que, né, estão fazendo um trabalho super bacana, assim, daquela época ainda. E aí foi isso. Quando eu tinha uns 13 anos, comecei a ter bandas, né, bandas de rock, de metal, que eu era do metal. Legal. Irado. E aí, poxa, na hora de decidir por uma carreira profissional, assim, eu falei, gente, se eu fizer música, pô, é muito óbvio, né? Tipo, isso é o que todo mundo espera de mim. Acho que eu não vou fazer isso não, pensando assim, né? Só que ao mesmo tempo, eu não sabia o que eu faria se não fosse música, porque sempre foi isso que eu fiz, mesmo que para mim fosse uma brincadeira, né? Uma brincadeira muito legal. Aí eu cheguei a aplicar para outras carreiras, né, na hora do vestibular. Apliquei tanto para música, apliquei para, tipo, relações internacionais, direito, né, essas coisas. Só que, assim, música eu passei logo, né, assim, tipo, antes porque o THE é sempre antes, né? E É. aí, já de cara, antes de finalizar os processos, eu entrei. E aí, pronto. Aí eu falei, pô, Qual curso de música que você fez? Foi na UFRJ? foi na UFRJ, eu fiz bacharelado em canto lírico. Ainda teve essa. Eu tive uma fase que eu trabalhei com música clássica, assim, bem intensamente mesmo. Cogitei, assim, de trabalhar com um carreirista, né? Assim, cheguei a ser solista em alguns trabalhos de orquestra. Legal. Fiz parte de vários grupos de ópera, companhia. Mas é aquilo, chegou um ponto que eu me sentia muito limitada, porque eu queria cantar uma realidade do meu tempo. Hum. Né? E eu gostava sempre muito de criar. E aí, sempre, quando você está no contexto da música clássica, você tem uma estética mandatória, você tem um diretor, né, um maestro, que você tem que fazer o que está na partitura. Claro, você até pode entregar um pouco da sua interpretação, mas ainda assim dentro de uma caixinha. E aí eu comecei a conversar muito com a galera da composição da UFRJ, meus amigos assim
da música eletroacústica, galera da música contemporânea. Eu falava, galera, o que vocês quiserem, eu canto aí pra vocês. Aquelas músicas bem atonal, bem louca. Eu falei, pô, é isso aí eu gosto. É aí que a gente vê quem é quem na faculdade de música, é a galera que vai pra esse tipo de conjunto. Né? É bem Exato. maneiro. E mais ainda, assim, essa possibilidade de poder expressar uma realidade do meu tempo. É. Eu acho que essa era a grande parada. Eu, assim. como único aqui que não participei dessa dinâmica da faculdade de música, como que é? Todos os cursos são muito misturados, eles conversam entre si ou vocês estão muito dentro da sua matéria ali? Não, você é do canto lírico, você é licenciatura, como é que tem essa junção Integração. toda? Depende. Eu acho que tem uns cursos que se conversam mais, né? Por exemplo, os pianistas, né? Eles estão muito ligados assim com os cantores, né? Por conta da correpetição. A galera da orquestra, os instrumentos sinfônicos se conversam mais, porque ensaiam muito nas práticas de conjunto. Mas, assim, tem as turminhas, né? Por exemplo, a turminha do violão, por mais que fosse violão clássico na UFRJ, ainda assim era um curso mais moderno, né? E aí era uma galera que estava mais junto com a galera da licenciatura, né? Então, tem os grupos. E, assim, eu sempre gostei de falar com todo mundo, entendeu? Não tinha essa, não. E aí ainda aconteceu um fato, assim, que para mim foi muito determinante na minha carreira, tanto acadêmica quanto artística, que quando eu estava no 5º período, eu estava quase trancando a faculdade, que eu estava nesse conflito, né, de, poxa, eu amo cantar, eu amo estudar, mas eu não estou me sentindo mais conectada com essa linguagem do canto lírico, do canto clássico. Aí eu voltei para as bandas de metal. Voltei a tocar nos inferninhos do Rio tudo, nos motoclube tudo. Aí apareceu uma possibilidade de fazer um intercâmbio na UFRJ mesmo, um programa chamado Music Alive, que tinha um convênio com a CAPES, né, lá de Brasília. E aí eu botei meu nome como quem não quer nada. Na época, eu falo sempre isso, sem pudor nenhum, meu CR estava baixíssimo, porque eu estava assim, tipo, não aguento mais esse negócio dessa, entendeu? Esse canto lírico. E aí eu botei meu nome lá, assim, de bobeira. Eu até esqueci do dia da entrevista. Estava indo dar aula, na época eu já trabalhava dando aula de música, estava indo para a Copa. Eu estava no ônibus, uma amiga minha falou, Elô, você está ligada que hoje é a entrevista, né, para o intercâmbio. Aí eu falei, pô, mas eu nem vou passar nisso, eu vou dar aula. Ela falou, desce agora do ônibus e volta para cá, porque vai ser daqui a pouco. Aí desci, eu senti assim, sabe? Ela falei, acho que é para fazer isso. É um sinal. Desci, saí correndo, peguei o ônibus do outro lado, aí voltei para o centro. Eu já estava em Copacabana. E aí eu estava vindo do centro, né? Que eu morava lá. Aí desci, entrei na UFRJ, subi correndo as escadas, porque era na sala da congregação a entrevista. Quando abri a porta, Heloísa Tenório, estavam chamando meu nome. Caramba! Que maneiro. Destino. Destino. Maneiro. Aí eu subi, né, no palco, assim, aí eles perguntaram por que eu queria o intercâmbio. Falei, porque eu tô de saco cheio. Falei, eu fui, assim, eu tava numa fase bem, assim, sabe, não tenho nada a perder, eu preciso ser honesta comigo e, né, com essa possibilidade. E eu falei, eu amo música, mas eu tô me sentindo muito limitada, muito bloqueada aqui. E eu gosto de criar, eu gosto de me sentir livre através da música. E aí eu tinha só, né, dentro dessa banca, que foi a comitiva da faculdade lá dos Estados Unidos que veio, estava o professor que era o cabeça do departamento de jazz, que era um daqueles jazzmen super louco, né, tipo cabeludão. E aí quando eu falei essas coisas, ele, pô, que maneiro. Apertou o botão vermelho, ele virou a cadeira. Pô, virou a cadeira. E aí foi isso, fui selecionada. Pô, que maneiro. Que história Foi também. muito doido. Qual instituição lá? West Virginia University. Irado. Tirou onda. Aí fui morar lá um tempo. E aí fui fazer o Bachelor in Jazz Studies. Qual cidade? Morgantown, é uma cidade universitária em West Virginia. E aí fiquei um tempo lá e, assim, né, eu fazia meio que um híbrido, porque eu fazia
coisas do curso de jazz, que não era muito focado, por exemplo, no meu instrumento, que era a voz. Então, eu fui estudar harmonia, improvisação, e aí peguei o piano, né, para isso, que é um instrumento que eu sempre toquei, mas que eu não tinha parado, assim, para encarar de forma profissional. Piano, para mim, sempre foi para curtir, para me acompanhar, para eu estudar os meus repertórios, né, enquanto cantora. E aí, a partir dali, eu comecei assim, poxa, mas, né, pode ser legal isso. E aí, esse meu professor, o jazzman que eu falei, o nome dele é Paul Cier, ele me apresentou várias cantoras pianistas, entre elas a Tânia Maria, né? Irado. Eu conheci Tânia Maria fora do Brasil, assim como várias. Diana Krall. Essa eu já conhecia. conhecia, que eu fui no festival de Rio das Ostras quando ela veio aqui, long time ago, eu era adolescentona. E assim, já flertando com isso, eu já me sentia atraída. Eu achava maneiro, eu ia te perguntar isso, se você já tinha algum contato com o jazz antes dessa experiência. Já, porque também tinha não, né? Meu tio, ele é um saxofonista de jazz. Então, eu ia muito nos shows dele, assim, ele acompanhando os artistas, às vezes shows instrumentais mesmo. Mas, assim, muito num lugar de espectadora. Nunca imaginei trabalhar com isso. Mas dentro dessa ideia de eu me sentir mais livre através da música, eu acho que o jazz, ele encaixou muito nesse lugar para mim. Porque mesmo quando eu era do rock, né, que para mim era muito a coisa da intensidade, da transgressão, que eu amo também, mas ainda assim, você tem um shape, né? Você tem uma formatação. E ali no jazz eu meio que me senti podendo ser o que eu quisesse, entendeu? Da forma que eu quisesse. Não, tudo bem. Agora eu vou mais para um acid jazz. Agora eu vou para uma coisa mais prog, que eu me amarro. Ou então agora eu vou para uma coisa mais tradiça, mais clássica, né? Porque você tem várias vertentes. E, na verdade, tem até uma concepção de que tudo é jazz, né? A galera fala isso, tudo é jazz. E essa coisa da improvisação, né? Que sou muito apaixonada, assim, não só esteticamente, mas enquanto estilo de vida, sabe? Essa coisa, assim, da espontaneidade. E aí foi uma coisa que eu falo, né? Para mim, como professora hoje, como educadora também, é fundamental, porque a gente, através de ir dando espaço para essa criação espontânea, a gente vai se descobrindo nesse processo e se conectando mais com o que a gente é, em essência musical. E aí é isso. Falei pra caramba Não, já, né? mas é Falo isso. pra caramba. A intenção é essa. Jesus Cristo. E aí é isso. A gente passou então pela fase do seu estudo. Eu queria trazer um pouquinho a parte mais de você cantora. De falar um pouco da cena, até do jazz mesmo aqui no Rio, no Brasil. Como é que você vê isso? Eu vi que você estava conversando com o Thomas, que normalmente é uma galera mais estrangeira e tal, que tá ali. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, sim. Uma coisa que eu também me deparei quando comecei a atuar, que foi logo depois disso, né? Voltei para o Brasil, aí comecei a cantar em Big Band aqui. Eu entrei para a UFR Jazz, e aí da UFR Jazz, meus amigos músicos, né? Principalmente a galera do sopro, me levou para cantar nas outras Big Bands, tipo a Big Band da Polícia, a Baixada Jazz. Era isso, né? Eu ia puxando, eu ia cantando com a galera, como crooner. Porque os repertórios são comuns. Só que eu vi assim, eu busquei o jazz para me sentir livre, esse babado todo, né? E eu comecei a sentir o contexto do jazz do Rio muito fechado. É muito elitizado. É uma galera mais velha, né? E assim, eu falei, gente, mas não é bem isso não, né? Que eu tava esperando. Então, o início para mim foi muito difícil. Foi muito difícil, é um meio muito masculino, poucas mulheres. As poucas mulheres que tem são só cantoras, não são instrumentistas. Então, para eu poder me afirmar enquanto artista, no sentido de ser respeitada, né, no lugar de, não, gente, não é esse caminho que eu quero, não. Então, eu tive que estudar muito para poder ter propriedade de falar, não está certo esse acorde. Está faltando uma 13ª bemol aí. E todo mundo, tipo, ela sabe do que ela está falando. Então, assim, foi um negócio meio tenso, assim, no início.
E mais a coisa do baile, né? Essa coisa de ter o jogo de cintura de diante de uma situação não tão ideal, você conseguir se virar. E eu venho de uma, como falei, de uma história muito tradicional, acadêmica, clássica, de ser mandada por maestro e diretor. Eu fazia isso muito bem. Então, assim, eu ter a autonomia de eu fazer, deixar a espontaneidade, mais ainda, eu me tornar a boss da parada, é muito difícil, porque você tem que, né, ter uma firmeza para poder ser um band leader. E que, que as pessoas esperem de você, né, quando você está à frente de um trabalho assim. Então, foi um processo e, para mim, a solução foi tocar o máximo que eu pudesse com todo mundo. Porque, dessa forma, eu ia entendendo um pouco, né, como as pessoas se comportam, a musicalidade das pessoas. Cada ambiente tem uma coisa a oferecer. É diferente quando eu canto num hotel, quando eu canto no meio da rua. Ou num jazz club, num barzinho. É muito diferente. São energias diferentes. São expectativas diferentes. Então, assim, o baile eu acho que foi muito importante. E aí, claro, eu acho que dos últimos 10 anos para cá, dentro da cena jazz, a coisa foi abrindo um pouco, né? A galera mais jovem começou a se interessar, meio que ficou na moda de novo, né? Eu acho. Não o jazz tradiça, mas, né, esse jazz que flerta com outras coisas, MPB. com o MPB, com o próprio hip hop, né? Tem uma galera nova aí do jazz que eu tô, assim, impressionado. Eles estão com um nível técnico muito alto. Sim. E que mistura com um monte de gênero diferente e vira toda uma coisa nova. Então, acho que as pessoas cansaram desse reflexo da erudição. Você saiu de um lugar erudito. Aí vai Isso. pro jazz procurando uma liberdade e encontra a mesma... Mais erudição. e acho que isso tá começando a quebrar um pouco. E tem uma galera que é fã de hip hop que tá começando a ouvir jazz porque escutou um sample de uma... esse sample aqui dessa música é do Um Chet standard. Baker, de alguém assim, e reconhece aquilo e passa a gostar. Muita gente reconheceu uns artistas brasileiros, assim, tipo Luiz Bonfá, por causa de sample. Ou o Arthur Verocai foi reconhecido por causa de Maravilhoso. sample. Nossa. Não sei se você conseguiu ter contato com essa galera desse novo jazz hoje em dia, mas acho que é um Sim. pouco libertador, assim. Muito. Na verdade, é isso que eu gosto. É isso que tá eu vendo? quero. Eu senti. Pois é. Não, total. O Verocai acabou de, né, produzir uma faixa lá do Rayatos Coyote, que é uma banda que eu sou muito assim, né? Eles são da Austrália, alguma coisa assim? Eles são da Austrália, mas radicados nos Estados Unidos há algum tempo. Acho que eles foram alunos da Berkeley. Sim. E aí eu gosto disso, assim, né? Dessas possibilidades. E, nossa, hoje, né, com o advento tecnológico e com essas possibilidades da música sintética também, né? E de misturar isso com música orgânica, enfim, aí já é uma outra conversa. E que, nossa, amplia demais. E aí você, caraca, quanta ferramenta a gente tem para ficar só seguindo aquele negocinho, né? Sabe? Aquele negócio cachotado. E eu acho fascinante, porque, pelo menos a música, para mim, ela tem um sentido, enquanto sentido, né, físico, muito sinestésico. Música, para mim, nunca foi sobre eu escutar música. Na verdade, escutar, para mim, eu nem gosto muito. Por exemplo, eu não gosto de usar fone de ouvido. Eu gosto de imersão, né? Então, vou botar a música ali e ficar sentindo ela. Então, quando você amplia essas possibilidades, né, assim, de ferramentas, pô, botar ali, tipo, um sampler na parada, e aí eu vou botar aqui um instrumento, não sei o quê. Caraca, isso é uma sensação diferente, né, no corpo. Eu acho isso muito bom. E, para mim, para além do físico, para mim é uma busca espiritual, assim. É a minha vida. Então, quanto mais possibilidades tiver para poder abrir esse portal mágico aí, vamos nessa. Maneiro. E a parada do piano? Como é que qual foi a trajetória mais específica? Você passou pelo piano, tipo, quais foram as primeiras músicas ali? O que foi atraindo mais para poder tocar aquilo? Tô perguntando porque, óbvio, eu sou tecladista, eu tenho que saber.
Então, eu, como falei, né? Minha mãe, ela sempre tocava muito e tinham dois caras, assim, que eu era apaixonada, que era o Piazzolla e o Villa-Lobos. São, assim, os Unânime, né? caras. Nossa, tipo, pela intensidade deles, né? Não é tecnicista, é sobre intensidade, é aquela coisa, aqueles acordes cheios, aquelas harmonas robustas que você É, e que até hoje é pra mim é brabo. terapia, assim, quando eu não tô muito bem, eu pego lá, toco uma parada assim, sabe? Mas isso é um repertório solo. Você tava tocando músicas sem ainda pensar em se acompanhar. Você queria tocar Sim, piano só. eu tocava pra mim, nunca pensei em atuar com isso. Eu tocava porque era gostoso tocar e é isso, nesse viés. Aí foi isso, eu comecei a tocar por conta de me acompanhar no lance do jazz em 2020, não, 2014, ó. Ai, meu Deus, estou Faz entregando aqui a tempo. idade. É louca, é louca. Eu estava na Europa, foi o primeiro ano que eu fui para a Europa, foi 2014. Na verdade, não. Não. É porque foi em 2015 que eu fui trabalhar para uma agência artística na Europa. E aí meu produtor, o agente, falou, Elô, olha, você toca piano, né? Eu falei, cara, eu toco. Aí ele falou, mas se você tocar, eu tenho bem mais trabalho para você. Aí eu dei um jeito de tocar, porque eu trabalhava muito nesse métier de hotel, party band, né, Uhum. corporativo. E a galera achava o máximo uma mulher cantando, tocando. E a galera sempre acha o máximo, né? E aí, principalmente música brasileira, que era um diferencial. E aí eu comecei a me dedicar, assim, a estudar. E, poxa, eu era bem trivial, ainda não tinha, né, as harmonas na mão, fala sério. E aí fui estudar ritmos brasileiros e tal. E que, na verdade, é um estudo que está em progress, né? Porque não acaba nunca. Nunca. Não acaba mesmo. E também de conseguir trabalhar essa coordenação de cantar e tocar, que é uma terceira coisa, na minha opinião. Cantar é uma coisa, tocar é outra, cantar e tocar é uma terceira. Né? Sim. E para você tornar aquilo ali uma parada integrada, né? Uma expressão única, senão fica, ah lá, a cantora que toca, ou ah lá, a pianista que canta, né? Ah, é. É, verdade. Tinha pensado por esse lado. Maneiro. Que é o que mais a gente vê, né? Tipo assim, sem ônus, assim, que são artistas que eu admiro muito, tipo Eliane Elias. Pô, uma monstra. Mas você vê essa coisa, separação. Mas quando você pensa uma Esperança Spalding da vida, você não vê essa separação. Você É. vê a baixista e você vê a cantora. É E uma coisa você só é ali, uma né? coisa. Só que assim, é uma É, ralação, pra né? chegar nesse lugar. É uma ralação babado. Mas é isso, é dedicar mesmo. E aí, poxa, eu fui me empolgando com o piano e tiveram fases agora, né, nos últimos anos, que às vezes eu só queria ser pianista. Porque nem sempre eu tô afim de ser cantora. Nem sempre eu tô afim de ser pianista. É isso, a musicalidade escolhe, né, por onde ela quer se expressar. E, por exemplo, a voz, para mim, ela tá muito nesse lugar de eu quero botar para o mundo, quero me expor, né? A voz, eu acho que ela tem muito essa coisa do para fora. E o piano, ele tem uma coisa mais introspect. Eu sinto assim, né? Eu acho que isso é muito pessoal. Mas para mim, quando eu estou em fases mais introspectivas, eu quero tocar mais. Então, por exemplo, eu gravei um disco só de piano, um piano solo, Legal. que é o Íntimo, que foram músicas que não têm voz. E tá tudo bem também. E aí a galera achou que eu era só pianista quando eu lancei o Íntimo. A galera que não me passou a me conhecer através desse trabalho. Uhum. E tem gente que nem sabe que eu toco piano, e aí, sabe, tem essas coisas. Mas tá tudo bem. Eu acho que o artista ele não tem que se definir por instrumento, tem que se definir por nada, né? A musicalidade é uma coisa só e a gente expressa ela, não preciso nem abrir a boca, nem tocar para fazer acontecer. Acho que é por aí. E aí a gente vai construindo através da nossa trajetória, né? É Legal. isso. Cara, eu queria trazer um outro ponto de vista, porque a gente já trouxe o Michel, por exemplo, que veio, que é instrumentista, o Johnny também é instrumentista, você também é instrumentista, só que você é a primeira que vem que trabalha com a voz. Uhum. Então eu queria que você
desse essa visão de como que se tratar a voz como um instrumento ali também, tipo, ser também um instrumentista, mas é diferente, né? Porque a voz tá no nosso corpo, é diferente de ter um instrumento ali. Então eu queria que você passasse essa visão pra gente de como que é esse lugar de também tem que cuidar da voz, também tem que treinar, enfim. Sim, sim. Na verdade, enquanto voz e instrumento, eu diria mais, né? Você é um instrumento, né? O corpo inteiro. Então, assim, ter realmente um estilo de vida compatível com isso, né? Porque isso vai impactar nas minhas horas de sono, que eu sei que eu preciso ter para poder ter voz para cantar, né? As coisas que eu posso comer, o que eu não posso. Ou, por exemplo, né? Eu gosto de tomar ali meu birico de suco. Mas, poxa, eu tenho que fazer um show amanhã? Então, essas negociações, Uhum. e que são muito pessoais, mais uma vez, né? Porque, às vezes, o que para mim pode ser devastador, para o outro tá tranquilo. Por exemplo, fumaça qualquer, para mim, acaba com a minha voz. Você dá um trago de qualquer coisa, eu não tenho voz, acabou. Não posso fumar. Eu tenho amigos que fazem Vai embora. show, fuma, Fuma cantando. e voz intacta. É bizarro. É bizarro. Claro que assim, não é sobre romantizar isso, né? Eu, como professora, Claro. nem posso. Mas assim, é você se conhecer mais uma vez, autoconhecimento, saber o que é bom para o seu corpo, né? Claro, tem coisas que são unânimes. Eu acho que sono faz bem para todo mundo, uma boa alimentação faz bem para todo mundo, se hidratar, beber água. E cuidar da cabeça, né? Eu acho que tudo isso é o combo, assim, da saúde. Mas pensando enquanto instrumentista, e é uma coisa que eu tento puxar muito dos meus alunos, é que eu não suporto essa separação cantor-instrumentista. Eu acho que isso só enfraquece, né? Enfraquece o movimento musical, É. enfraquece o movimento formação musical. Porque, por exemplo, você vai nos Estados Unidos, todas as pessoas que tocam cantam pra caramba, e todas as pessoas que cantam pra caramba tocam alguma coisa bem pra caramba. E assim, todas têm conhecimento teórico, têm conhecimento harmônico, têm conhecimento de improvisação. E isso faz diferença na hora da pessoa construir o trabalho dela. Porque por mais que, né, assim, eu não vá ser a produtora musical do meu trabalho, né? Porque é um trabalho do caramba. E eu entendo que, assim, é importante você ter uma visão de fora, por mais que eu conheça música pra caramba. Eu gosto de sempre ter alguém para trabalhar comigo, mas eu preciso ter conhecimento para eu poder expressar para o cara o que eu tô querendo. Porque senão vira um jogo de adivinhação. Aí o cara, é isso aqui que você quer. Mas não é isso. Então é isso. Não, não é bem isso. E quando eu era mais nova, isso foi um problemão para mim, porque como eu sempre tive uma cabeça muito assim aberta com a música, né? Eu, quando crio, quando eu componho, eu penso já no arranjo. Só que como eu não sabia falar, aí, por exemplo, eu tive 2 discos que eu gravei, que a galera que arranjou fez. Aí, quando a música foi gravada, ficou pronta, não era isso que eu queria. Então, assim, isso não era isso que eu queria, no caso de um disco, mas quantos não é isso que eu queria que a gente pode ter na vida, né? Num show, que tipo, cara, eu tô cantando a música que eu gosto, é o que eu quero, mas não tô me sentindo bem com isso. Então, assim, ter o conhecimento é importante para a gente poder se apropriar, né? Expressar exatamente aquilo que a gente quer. E a voz enquanto instrumento, voz para mim é instrumento, mesmo quando a gente canta forma canção, para mim não tem distinção. E o instrumentista também que canta, e mais uma vez, não é sobre ele ser um exímio cantor, mas o cara que tem a linguagem de saber cantar o que ele toca, ele vai tocar com muito mais propriedade. É. Porque é uma linguagem. Música é linguagem. A gente fala a linguagem, a gente não toca a linguagem. A gente fala primeiro e a gente toca depois. Então, eu acho que, assim, uma coisa só tem a somar a outra. Então, muitas vezes, assim, eu não tenho muita certeza do que eu tô cantando. Peraí, gente, me dá aí um piano para eu me resolver.
E aí, pronto, fixa a parada. E vice-versa também. Às vezes eu não estou conseguindo resolver uma passagem ali de alguma coisa pianística, eu começo a cantar para... Ah, então tá, para tornar isso mais melódico, vou ter que fazer essa dinâmica tal aqui. Aí faz sentido. Então, assim, para mim é tudo uma coisa só. E quanto mais a gente pensar enquanto uma coisa só, a gente só tem a ganhar. E aí fica essa rixazita, né, de músico, canário, né, porque cantor é canário. Esse termo pejorativo que eu brinco a beça, né, zoo com os meus amigos instrumentistas. Mas que não é legal, mas que passa a partir do ponto como a pessoa se coloca. Então, eu encho o saco dos meus alunos. Tem que saber, sabe? Vamos estudar harmonia. Você não precisa tocar harmonia para saber harmonia, mas você tem que sentir, tem que ouvir. Então, eu vou fazer ali os exercícios dos vocalizes com os meus alunos, né? Eu vou ficar tá, 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 tá. Não vou fazer isso. Eu vou fazer um tá, 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 né? Vou fazer ali, fazer um arpejo de sétima maior, vamos pegar um diminutão. É ter uma formação musical, né? Não é só vocal. A gente tem que ser apto a cantar todos os contextos harmônicos que a gente vê numa música. Música brasileira. Porra, é muito isso. Então, eu não posso ficar dando vocalize só em acorde maior. Você vai criar um universo ali que ele vai ser muito limitado, né? Exatamente. Na prática, para o aluno, para você poder integrar a questão da conhecimento, não chamo de teoria exatamente, porque eu acho que teoria é tudo. Mas esses conhecimentos musicais, assim, muita gente tem aversão à teoria. Isso significa pegar, sei lá, se um aluno te procura para fazer aula exclusivamente de canto. Eu quero fazer aula de canto com o Elô. Isso significa ensinar piano também para essa pessoa? Ensinar o instrumento, ela chega a botar a mão no instrumento? Ou é uma coisa mais conceitual, mais explicada na prática vocal? Como é que funciona? Eu tento desassociar, a não ser que o aluno me peça para tocar o instrumento. Mas não, os exercícios que eu faço é só cantando, até por conta dessa ideia da sinestesia, né? Que é uma coisa que eu trago no meu trabalho. Então, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar harmonia modal com os alunos. Então, vamos trabalhar modo lídio. Aí eu boto todo mundo para cantar ali os desenhos, quarta aumentada. E botar atenção no ouvido. Aí eu boto ali acorde maior, pessoa, canta aí a nota característica. Faço isso no dórico. E aí depois pego músicas da música brasileira para poder exemplificar isso. Entendeu? Para fazer sentido. E aí aí dou alguns padrões, né, de exercício. Vamos fazer exercícios, né, por exemplo, isso que eu acabei de fazer do tá, 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 tá. Ao invés de só ficar fazendo 2, 3, 4, 5, né, vamos fazer um de terça em terça, dentro de um contexto, sei lá, de um acorde menor com sétima menor. E assim, eu não falo isso. Eu não falo esses termos, eu estou falando aqui. Mas na hora eu só canta isso aí. E as pessoas são musicais, as pessoas têm ouvido, elas fazem. No início elas, mas peraí, isso é meio esquisito. Só que conforme a gente vai repetindo, vai tendo uma familiaridade. Quer ver uma coisa básica que todo mundo tem dificuldade? Cromatismo. Fazer uma escala cromática, né? Porque a gente pensa muito diatônico. Então, assim, aí eu fico fazendo aquele, tipo, só... E aí que tá, fico fazendo isso igual faria o... Só que com os cromáticos. Só que com os cromáticos. A música do Batman. Vai transpondo. Exatamente. Aí, eu pego um Eu Te Amo do Chico Buarque. Pego isso para poder exemplificar, porque a gente sempre tem que contextualizar. Sim. Outra coisa, por exemplo, que eu faço com os alunos, os exercícios de canto são geralmente semitom. Eu pego o que os instrumentistas fazem, né? Tipo ciclo de quartas, ciclo de quintas, né? Aí o que eu faço? Treino essa relação
de distância com o ouvido. Senão o cara fica ali viciado numa escuta melódica. Sempre de só ir pertinho. Você dá um salto, cara, ai, pra onde eu vou? Caraca, me deu uma banda. Não tem que ter banda. O ouvido é móvel, gente. Mas tudo passa o quê? Por um treino. Se você não treinar, não vai desenvolver. Eu penei. Isso hoje não é assim, porque... Não, é ralação. Então, assim, eu entendo que isso precisa passar pela formação. E é isso. Interessante. Cantor tem essa coisa, assim, de... A gente vê muita gente que canta ou que toca instrumento também que tem mais imersão no mundo melódico ou harmônico, ou mais da teoria, sabe mais teoria, sabe menos teoria. Eu já trabalhei com muito cantor que não tinha a menor noção de teoria musical, mas que sabia afinar e cantar ali e tal. Mas a gente vê que quando a pessoa toca um instrumento também, mesmo que seja um contato não tão avançado com o instrumento, se você já toca um instrumento, a própria pessoa já consegue se ligar enquanto está cantando e conseguir consertar uma desafinação, um erro. Então, sei lá, se Sim, você toca um instrumento de sopro, a questão da respiração ela vai vir intuitivamente. exato. É bom pra galera ver como o cantor não é uma entidade separada do restante da banda, né? Aquela Exato. coisa do mito do rockstar, que o cantor tem um Uhum. camarim separado, aquela coisa... Na verdade, é um instrumento como qualquer outro e quem toca vários instrumentos vai levar esses conhecimentos de um instrumento pro outro, né? Pi, Seu estudo de piano, você deve ter tido solfejo no seu estudo de piano e no final o solfejo é cantar, né? Claro, né? E para qualquer músico, né? Todo mundo, Para todo ninguém vai mundo. escapar. Cantem, todo mundo aprende a cantar. Todo Eu mundo só tem que queria cantar. me corrigir rapidamente aqui, que eu falei que você é a primeira que vem que trabalha Sim. com o canto. Não é, porque já vieram outras cantoras aqui. Só que é exatamente, vai pela resposta que você deu também, mas você tem essa experiência de tratar a sua voz realmente como um instrumento e ter estudado isso a fundo. Só para me Uhum. consertar, só para não falar que foi a primeira cantora que veio. Porque vieram Tem a outras. Claro, galera que claro. veio Ser também aí. justo, ser justo. Sim. Mas Não, é isso. Nunca parei muito pra pensar nessa coisa, né, assim, o instrumentista em si. Ele é um cara que, às vezes, o instrumentista não cantor, às vezes se coloca numa espécie de pedestal. Com Assim, certeza. eu como pianista, como teclado, vejo isso, né, É. assim, Eu detenho o conhecimento. o detentor do conhecimento e tal. Às vezes aí chega um cantor novo numa gig, numa parada, a Você galera já, já torce tipo, o nariz. Aí quem é cantor, ou cantora, aí quando é cantora, mais ainda, aí tem que bater o pé mesmo. Tem sim, que marcar o seu próprio território ali. tem. Falar, olha, eu sou uma pessoa válida, eu tô aqui, se tu me acompanhar errado aí, eu vou te ferrar também, sabe? Aquela coisa, É. não vou fazer aquele acordo com a banda e tal, não sei o quê. Você, como instrumentista, acho que pode trazer mais essa... Gente, olha só, eu tô aqui, eu sou igual a vocês. Eu tô na Exato, mesma... exato. Não, e legal você tocar nesse ponto, porque assim, música para mim é um fazer conjunto. Né? E eu vejo que muitas vezes entra nesse embate, né? Essa briga de ego, de não, peraí, vem na minha, não, vem na minha. E assim, pelo amor de Deus, a coisa só vai acontecer quando as pessoas se conectarem. Né? Música para mim é a maior ferramenta de conexão que tem. Então não dá para ter ego, sabe? Mas tem que chegar nesse ponto de consenso, né? Assim, de deixa eu te escutar um pouco para entender a sua musicalidade. Me escuta um pouco para entender a minha. Vamos entender onde a gente se conecta. Entender os nossos tempos, os nossos espaços. Uhum. Porque é isso, né? Por exemplo, side, né? Quando você é um pianista side. Cara, você pode ter todo o conhecimento técnico do mundo. Se você ficar metendo um monte de escala, ficar botando uns voicing doido, você vai derrubar o cantor. Mesmo que o cantor tenha todo o conhecimento top do mundo, você vai confundir ele. Eu já vi muito instrumentista fazendo isso na noite. De tipo, eu falo, gente, esse cara tá Tá loucaço, tocando solo ali, né? tá tocando pra ele. E desculpa, isso pra mim não é ser músico, entendeu? Isso pra mim é. Eu vejo isso, eu fico, ai, quero ir embora daqui. Tipo, não tenho estômago. Quando o cara, às vezes, pô, tá ali na humildade, fazendo um negócio simples, mas super expressivo, eu falo, pô, esse cara Legal. aí sabe. Pô, Mas pegando o gancho pro improviso, porque sim, tem tudo a ver com o que a gente tá tudo a falando. ver. Você ouvir, ser ouvido.
Uhum. E na hora de explicar improviso para as pessoas, iniciar as pessoas ao improviso e fazer elas entenderem e tirar o medo delas de improvisarem, elas terem coragem de explorar ali a sonoridade, qual é a sua abordagem? Então, tem duas entradas, eu diria, né? A primeira, principalmente com os cantores que eu gosto de fazer, é a mais simples, que o Coltrane já dizia, que é partir da melodia, né? Então, assim, vamos cantar a melodia tal como ela é, mas e se a gente fizesse ela um pouquinho diferente, né? E se a gente antecipar um pouco o tempo, né? Ou se a gente atrasar? Ou se a gente, ao invés de fazer esse desenho para cima, vamos fazer esse desenho para baixo, né? Brincar assim com pequenas modificações. E aí isso já dá né, uma autonomia para a pessoa, para ela perceber que ela pode fazer alguma coisa, que ela não precisa ficar encaixotada. Porque quando você fala para uma pessoa improvisa, você deixa ela em desespero. É isso que você faz. Dá medo. Dá muito medo, porque é se expor. E quando você não tem ainda essa habilidade, assim, você trava. Então eu falo, né, improvisar não é você pegar uma pessoa e jogar num oceano, nada, você vai afogar essa pessoa. Você tem que dar um contorno. Então, para mim, né, o contorno melódico é um caminho e o outro caminho que eu gosto de fazer em paralelo é um caminho mais aberto, né, onde eu vou pegar a improvisação por acorde. Então eu vou ficar ali, por exemplo, eu gosto de começar pelos modais, como falei. Acorde maior. Acorde maior, dentro ali, né, campo tonal maior. E aí eu começo ali no lídio. Aí eu fico só ali. Vamos supor, ficar num sol sétima maior. E aí fico ali, transitando com a pessoa. Aí fico só tônica, terça, quarta, quinta. Aí eu fico, não, agora arpejo do acorde, para a pessoa ir se familiarizando com a sonoridade, né? E aí depois eu deixo ela um pouquinho solta dentro daquele acorde. Aí eu começo a dar, depois que tudo assim é batidinho, sem nenhum estímulo rítmico. O ritmo eu aplico depois. Porque o ritmo tende a deixar as pessoas ansiosas. Tipo, segurar acorde, deixar a coisa fluir ali e depois Aquela mudar. nota sustentada. Então, tá lá e a pessoa... e a pessoa só ficar sentindo. Como eu falei, para mim é muito sinestésico. Ela vai sentindo aquilo no corpo dela. E aí ela vai se acalmando também. Tá. Porque senão tá todo mundo ansioso. Esse negócio aí tá acabando com todo mundo. Porque todo mundo que chega lá para mim, porque eu sou ansiosa. Eu falei, você e todo mundo que chega aqui, eu também. Também sou louca, entendeu? Então, assim, você deixar esse momento inicial é uma forma de a pessoa internalizar. Internalizou, viu que é possível? Tá. Vamos fazer agora, ó. Uma nota por tempo, semínima. Aquela coisa, entendeu? Agora, pô, aqui, colcheia, tararara, né? E aí vai. Aí eu vou dando pequenos padrões rítmicos, né? Aí, por exemplo, começo a fazer jogos, pergunta e resposta. Eu faço pouquinho, você faz. Faz o seguinte, eu vou começar, copia meu finalzinho e adiciona aí o seu. Né, como uma conversa, um diálogo, um call and response. Como a galera faz nos instrumentos, é a mesma coisa. E aí a pessoa vê que não é um bicho de 7 cabeças e que realmente é linguagem, mais uma vez. E tem um exercício que eu faço que sempre é muito interessante, principalmente em grupo, né? Esse quando eu estou em master, assim, esses dos modais, que é o paisagem sonora. Que assim, eu falo para a pessoa ir para algum lugar e cantar em cima de um acorde para mim, essa improvisação por acorde. E aí a pessoa fica lá viajando, e depois eu peço para a turma descrever aonde a pessoa estava. E aí a pessoa... Caraca, que maneiro. E aí a pessoa... Cara, era exatamente isso. É muito difícil não ser. É muito difícil não ser. Como se a pessoa cantasse meio que uma trilha sonora do lugar onde ela tá imaginando, né? A gente pode levar isso tanto para um aspecto físico, né, assim, descritivo, como um aspecto emocional. Quais eram as emoções que estavam movendo essa pessoa nesse lugar? Pô, que legal, cara. Aí é parte do lance que eu ainda tô para fazer aí as minhas futuras pesquisas. Você falou uma coisa interessante do se expressar.
Uhum. que é muito isso, né? Principalmente quando você bota a pessoa ali pra ela improvisar, é uma coisa 100% dela, e isso parte muito do ela estar segura com ela mesma, ela querer se expressar e ter essa Isso. coragem de... Eu acho que isso também entra naquilo que você falou, da galera ter ir sempre na caixa e não explorar tanto a música. A música é tão rica e a galera fica só na caixa, eu acho que passa por isso também. Você tava falando, eu pensei, cara, mas tem que ter coragem pra sair dessa caixa e ir para outros lugares. É. E realmente é uma visão que eu ainda não tinha parado pra pensar, muito maneiro. E mais do que coragem, eu acho que afeto, né? Porque a gente se julga muito, a gente quer muito atender uma demanda da sociedade, do mercado, né? De como a gente tem que soar. Então, é esse papel que eu acho, né? Do orientador, do professor, de criar um espaço afetivo de tudo bem, sabe? Tudo bem você se expor. Eu não vou te. Aqui é hora de errar. Exa Erra na minha frente várias vezes, eu vou te ajudar, Sim. né? Não só aqui, até mesmo na vida profissional tá tudo bem errar Também, pode também, errar. porque a gente pode transformar esse erro em outras coisas. Mas assim, dá essa possibilidade para a pessoa e ver que assim, essa coragem ela vem de acreditar em si mesma, É. né? E eu acho que esse que é o lance. É, E que assim, é lindo falar, mas assim, é difícil pra caramba, né? Você tem que estar aberto, tem que estar querendo, e claro, com uma orientação de uma pessoa que tem uma visão, assim, de respeito, de estar ali do lado. Eu entendo como uma missão mesmo. Não é uma coisa, quando eu vou dar aula para alguém, de tipo, vou dar uma aulinha. Não existe isso, sabe? A pessoa está entregando para ela algo muito, dela, para mim, muito valioso, né? Porque música, mais uma vez, é um negócio muito especial. Para mim, é um portal para o espiritual. Então, se a pessoa está confiando em mim ali naquele momento para dividir isso, para eu ampará-la, é uma responsabilidade muito grande. E é isso, a gente pode ter uma visão superficial, cantar aí essa musiquinha legal, afinado. Oh, caraca, olha quanto a gente pode fazer com a música, Né? com uma música. Então é ter essa visão mais profunda das coisas, ir mesmo. E também, assim, entender que tem aluno que não quer também. Ele quer chegar, ó, Elô, eu tenho uma audição para preparar semana que vem, e a gente tem que ser estritamente objetivo com isso. E tudo bem, né? Tem diversos objetivos, mas eu acho que essa busca, ela é independente ali do momento específico. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre, né, buscando, porque senão a gente cai nesse lugar da automatização, né? Pô, tô guigueira. Todo dia, não, vai, tira repertório, pá, 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 pá. E aí você tá tocando que você nem sabe o que você está fazendo. Você tá só ali, entendeu? Correspondendo com um negócio que você nem sabe, você nem sente aquilo que Tô você girando uma faz. manivela ali todo dia, ali, né? Sem parar, Cara, sem se isso conectar. pra mim é a morte. Porque assim, se eu bater esse ponto em um escritório, tudo bem. Mas com música, cara, Tô aqui pra, com pra quê? música. E assim, é um lance que a gente tem que trabalhar muito, porque É, se deixar, sim, acontece. E quando acontece, acontece. eu fico muito deprimida. Fico mesmo, fico mal, fico mal. É Então, triste mesmo. é muito triste. Ainda Dá. mais com essa conexão sentimental, assim, que você tem com a música. Porque É, tem gente que não tem, que acho que cada conexão é muito única de cada exato, pessoa, exato. mas é uma visão esclarecedora. Pra Uhum, quando você fala esse tipo de coisa para as outras pessoas, acho que esclarece um pouco. Porque a gente vive numa sociedade muito técnica, muito uhum, tecnicista. uhum, E muito do quem é o melhor e quem é o pior, quem é que vai vencer, quem é uhum, a competição, ou então é o belo ideal do belo, aquela voz perfeita, ou aquela técnica perfeita e tal, não sei. uhum. Então, e você, como professora e como artista, tá lidando com o sentimento das pessoas, como professora, com o sonho das pessoas, né? Exato. Se um aluno, uma aluna te procura para fazer aula de canto ou de piano, ou os dois, é tipo, Uhum, aquela pessoa pode estar sonhando com isso, né? com Então, certeza. é um lugar muito delicado para cada um, então ter essa sensibilidade vai te dar, eu acreditando que eu elaborando isso agora, vai te dar uma facilidade até na parte técnica. Você Sim, poder, porque passa a ser uma coisa que é a mesma coisa. No final, a teoria musical, o que é difícil é fácil dentro da teoria musical, isso vai vir
Sim, dentro dessa relação sentimental com a arte que com tem também. certeza. Então, muitas vezes eu até falo para os alunos: você está tentando resolver isso por um caminho técnico, não é aí? Uhum. Fala, o que que você está falando? O que que você quer dizer com isso? Né? Por quê? Por que que você escolheu essa música? Sabe? O que que você quer com Legal. isso? Né? O que que esse trecho aqui quer exprimir da música? A pessoa faz, resolve aquele problema técnico, né? Então, assim, nem tudo é tecnicismo. Como artista, então, gente, assim, eu acho que essa mesma responsabilidade que eu falei, né, do aluno que vem até a mim me oferecendo o sutil dele, eu entendo o meu público. A pessoa vai sair da casa dela, né, da rotina dela, ela tá me doando o tempo dela, né? Aí eu vou ali fazer qualquer negócio. Me amem porque eu sou maravilhosa. Não, eu tô ali pelo meu público, né? Porque eu tô ali para impactar a vida dessas pessoas, porque eu quero que de alguma forma essas pessoas voltem para casa modificadas. Quantas vezes a gente não vê um filme que, caramba, não tinha parado para pensar nisso. Com a música a gente tem o mesmo poder de fazer isso. E às vezes, pô, vai ser cantando uma música que todo mundo conhece, mas você acessou algo em alguém com a sua forma de expressar, com a sua interpretação, que a pessoa ainda nem tinha parado para refletir. Então, também é uma responsabilidade. Mais uma vez, é missão, sabe? É um negócio. A música é muito especial nesse lugar de transformação. Então, num show, você tem ali uma gama de possibilidades, né? Às vezes, quando você faz um repertório standard, né? Standard que eu falo do que todo mundo conhece. E aí você propõe coisas diferentes, né? Tem gente que já curte o negócio mais ali como ele é. A pessoa saiu de casa que quer ouvir. E tudo bem. Mas assim, você vai dar uma roupagem diferente, uma roupagem sua. E aí a pessoa, tipo, ela é obrigada, né? Obrigada, convidada também a sair da zona de conforto dela, né? E, enfim, aí também vai muito do artista sacar qual é a vibe do público. E é por isso que, assim, por mais que eu faço muitos shows fechados, né? Assim, um teatro, você tem um repertório, nananã. Eu gosto muito dessa coisa de um ambiente mais informal, de noite, onde você pode experimentar. Pô, hoje eu estou sentindo que o público está querendo um negocinho mais aqui. Não, hoje eu estou sentindo que o público está mais resignado. Então, vou lançar mais mão dessas coisas aqui. Então, é muito, mais uma vez, você sentir o espaço do outro e o seu, onde a gente se encontra. Né? Tanto com o músico que está do seu lado, quanto com o público. Porque essa interação, ela é de duas vias. Não pode só ser eu aqui, ó. Vai, me amem. Vai, consumam o que eu estou fazendo. Não é. É duas vias. Mesmo o músico solo que toca sozinho no palco e que tem público assistindo, ele não tá tocando sozinho no final, né? Tá tocando para aquelas pessoas e aquelas pessoas vão influenciar no seu som, né? É a questão da torcida do futebol. Uhum. Você tá ali jogando, dependendo de quem tá cantando ali, talvez você jogue diferente. Sim. Então Sim. ninguém nunca tá sozinho. Só se você estiver trancado no seu próprio quarto, não tiver nenhum vizinho em volta te ouvindo, bisbilhotando, aí, pô, isolado, tocando teu piano lá longe, talvez você esteja sozinho. Não tenho certeza. Então, E mesmo assim você ainda pode estar tocando pensando no cara que pode estar ouvindo lá do Aham. outro lado. é muito Aham. difícil. Pois é. É um fazer junto, assim. Eu sinto dessa forma. Cara, mas muito, muito bonita essa visão da música que você está passando, porque, não sei, tipo, a gente que trabalha diariamente com música, às vezes é fácil a música ir para esse lado que você falou de ser uma coisa. Enrijecida. E aí ver alguém falando sobre a música assim, desse jeito, você até dá um respiro assim, caraca, é por isso, É por isso, né? É. A Eu música é comecei por isso. isso. Sim, E sem deixar de ver ela como um trabalho sério, porque dá pra Sim. ver que você vê como um trabalho sério. Isso é meu trabalho. É a minha conexão espiritual, mas é meu trabalho também, pague-me. Tipo, Exato. é, Claro, porque a gente vive um mundo material, né? Também eu preciso pagar minhas contas, preciso me alimentar, preciso pagar a minha casa, né? E assim, não tem nada de errado com isso. Né? Não é separar as uhum, coisas, né? é tudo Porque é um igual. lance, e principalmente que bom que a gente consegue unir, né? Porque eu entendo o processo de transformação do mundo por aí,
né? Vamos fazer as coisas boas para elevar, para conectar as pessoas, vamos ganhar dinheiro para poder pagar a nossa subsistência. Não são excludentes, nem acho da onde, por quê? Quer dizer, porque isso aí tem muitas questões Sim. filosóficas, Sim. políticas, sociais, religiosas. Dá um blá, 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 artigaço blá. isso aí. Pois é. Aí tem que estudar outras áreas que eu gosto muito. Eu gosto muito de literatura, filosofia, psicologia, psicanálise. Eu acho que tudo isso soma muito, assim, também, na hora de escrever, compor. E por esse entendimento aí musical da coisa, eu acho que é muito bom. É muito maneiro. Eu adoro isso. Será que a gente faz a pergunta? Então, a pergunta que quer fazer, faz aí. Elô, a gente tem a pergunta. Ih, Que caramba! ninguém escapa dela. Ih. Ainda bem que a gente tá fazendo no final, porque depois de ter falado isso tudo. Mas ela já até respondeu Já bem, respondeu, mas mas manda lá, talvez- manda lá. O que é música pra você? Então, já respondi. Já respondeu. Mas em resumo, como se fosse um resumo, né? Assim, de certa forma. Então, música para mim é a maior ferramenta que eu tenho para poder me conectar com o divino, né? Assim, é o que dá sentido para minha vida e não só para mim, mas como eu me coloco no mundo, né? Através dela que eu me conecto com as pessoas, mesmo com as pessoas que eu não dou aula ou que eu faça show. Assim, né? Minhas relações familiares, eu acho que a música ela é uma visão, é uma forma de ver, né? E ela para mim é difícil porque desde cedo, né, e sempre foi. Então, eu nem sei como seria sem. Na verdade, todas as vezes onde talvez eu tentei me afastar um pouquinho, já foi assim muito ruim, porque é como se eu estivesse me afastando de mim mesma, por ser algo tão íntimo e uma forma de conexão com esse lugar, né? E esse divino, para além de religião, porque não é por aí, é essa coisa com a minha essência. O divino para mim é isso, né? Então, eu preciso estar conectada com essa essência, senão o que eu estou fazendo aqui? Aí começam esses problemas. Então, assim, música para mim é isso, é fundamental. Maneiro, muito bom. Excelente, excelente. E a gente tem um outro quadro aí no programa que é que a gente abre a pergunta para quem tá ali no backstage do backstage. Ih, gente. Então, alguém tem uma O pergunta Meta aí, Backstage. galera? Ó, o Thomas tem. Ó, vai vendo. E aí, alô, tudo certo? Tudo A minha dúvida, não sei se vocês falaram aí, mas o que você aconselha para pessoas que estão querendo seguir esse caminho da música, esse caminho de como ser um musicista, você como professora e cantora, musicista, instrumentista, né? O que você aconselha, o que você diria para essas pessoas que estão querendo seguir esse caminho? Bem, eu acho que primeiro é legitimar essa vontade, né? Porque acho que as pessoas demoram muito entendendo que podem fazer isso, né? A música, qualquer carreira artística, ela tem muito esse estigma de isso é realmente uma profissão. Então, eu acho que acreditar que isso é possível é o primeiro passo fundamental. O segundo é entender que, por mais que isso seja lindo, elevado, maravilhoso, como eu acabei de falar, é um trabalho. E trabalho é sério. Trabalho precisa ser dedicado, precisa ser sistematizado. Tem um passo a passo para chegar nisso. Então, assim, se ilustrar, pesquisar pessoas que fizeram esse caminho, pessoas que fizeram um caminho que você, poxa, eu tenho essa pessoa uma referência, né? Porque na música você tem referências contrastantes, por exemplo. O que eu me vejo? Eu me vejo, sei lá, Ivete Sangalo, me vejo Bob McFerrin. Eu me vejo o quê? Eu me vejo Anitta. Qual é o seu objetivo? Porque isso vai envolver uma trajetória diferente. Então, não é porque é música que é qualquer coisa. Você tem que ter um foco, uma meta, uma miragem. A partir dessa miragem, você ir compreendendo os passo a passo das coisas. E, assim, entender que isso também é muito pessoal, né? Os alunos, pessoas quando me procuram, mesmo não alunos com esse tipo de pergunta, eu vejo que eles querem muito uma receita pronta. E, na verdade, não tem.
isso vai se dando no processo, porque cada processo é muito pessoal, mas tendo referências, eu acho que auxilia bastante. E principalmente a maior referência, que é aquilo que eu acho que falei no início, não sei se falei, que é o que a gente gosta, o que a gente se conecta verdadeiramente. Porque é muito fácil a gente se perder no caminho. Porque você começa a guiar, você começa a ter um bando de trabalhos, de projetos, porque a gente começa a entrar nessa de que tem que pegar um monte de trampo, nananana, e aí você se depara com uma coisa que eu não estou fazendo nada direito, nada com entrega. Então, a gente tem que saber escolher sim, não dá para dizer sim a tudo. Então, o que eu gosto verdadeiramente? O que eu gosto verdadeiramente, eu acho que conforme você vai, né, se percebendo nisso, vai te levando para esses caminhos. E ser honesto consigo. Como, por exemplo, eu fui quando eu disse lá na banca de admissão para uma bolsa de estudos, que o motivo de eu estar ali era estava de saco cheio. Foi isso que me fez eu ganhar a bolsa. E também, se não fosse isso, por que eu ia estar ali, sabe? Se eu não posso estar num lugar com integridade, com honestidade, eu não quero estar. Porque senão eu vou estar infeliz. Então, acho que é por aí. Bom. É legal. Escutem, crianças. A voz da razão. É isso. Só isso? Quer fazer a finalização aí, Johnny X? É contigo mesmo. Então, beleza. Elô, foi um prazer estar com você aqui hoje. Obrigado por a oportunidade de estar aqui falando com a gente. Obrigado, Johnny. Pô, obrigado, Elô. Sempre bom te ter aqui. Prazeraço Volte sempre. vocês aí. Isso é mais uma forma também de eu ir aliciando você e a gente começar o projeto da Xadê. Ah, com certeza. Vai rolar, vai rolar. Isso aí eu me amarro. Tá, é bonzão. Então é isso, galera. Tais Backstage, segue a Tais aí no YouTube. A gente tem 2 canais, o Tais Backstage, que é aqui onde você tá vendo esse, e tem o Tais Records, que você vai ver os Tais Session, Tais Apresenta, tudo que a gente grava lá. E segue os 2 canais, acompanha aí tudo que a gente tá fazendo. E até a próxima. Estamos fazendo o showcase aqui das nossas blusinhas Ó, novas. Ó, até eu legal. entrei Ela veio nessa, hein? Racita. Bonezinho. Bonezinho. Se quiser se interessar, fala com a gente aí. O Thomas mandou aí um tchauzinho pra galera e tamo junto. Até a Abraço. próxima. Valeu.